Está escrito assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém? Pode tomar o seu lugar. Que palavra poderosa, meus irmãos. Que palavra poderosa. Pensando, irmãos, eu queria pregar nessa noite. E tantas coisas que a gente pode falar, e tantas coisas que a gente pensa, nós como os pregadores, né? Vou falar sobre Pedro, vou falar sobre Paulo, vou falar sobre João, vou falar sobre Moisés, vou falar sobre Abraão, vou falar sobre Noé, vou falar, né? Vou falar sobre o profeta tal, vou falar sobre... E veio um incômodo no meu coração, sim. E veio uma palavra poderosa. Veio assim no meu coração: Evangelho. Evangelho. Aleluia. Porque o Evangelho é poderoso. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aqui aos Gálatas, que era um conjunto de igrejas que tinha numa região ali chamada Ásia Menor. Então eram várias igrejas de várias cidades que tinha naquele lugar, e ali eles eram chamados de Gálatas. E o apóstolo Paulo tinha fundado essa igreja numa das suas viagens missionárias. Ele tinha um carinho especial por aquela igreja. Ele que havia trabalhado, ele que havia pregado o evangelho para aqueles irmãos que estavam ali naquela região. Só que o que acontece, o tempo vai passando, e aquela igreja ali, ela vai passando por um tempo difícil de perturbação, e aqueles irmãos ali vão sendo contaminados por uma outra mensagem, por um outro evangelho, por coisas que o apóstolo Paulo, no evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus, não havia ensinado. Ou seja, aqui, como em todas as igrejas, como em todos os tempos da igreja, desde que a igreja começou a ser igreja, ela sempre passou por um problema difícil, chamado falsos mestres, que traziam falsos ensinos. Isso assolou a igreja e nos pega hoje de uma forma também muito forte, devido à internet, devido à rede social, devido à tecnologia que nós temos. Às vezes me dá a impressão que há mais gente falando bobagem, falando coisas que não é o evangelho, do que o próprio evangelho. Não sei se vocês têm essa impressão. Às vezes a gente abre uma rede social e quer ouvir alguma mensagem da parte de Deus, e a gente ouve uma coisa que não condiz. E esses irmãos estavam passando por isso. Então o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele escreve a sua carta. E além do evangelho também está sendo pervertido, como está escrito aqui,
a própria autoridade do apóstolo Paulo como um apóstolo. A própria identidade, a própria credencial dele como apóstolo estava sendo combatida. Os falsos mestres, eles não estavam satisfeitos simplesmente de trazer o seu ensino falso, mas eles combatiam o apóstolo Paulo, que era que trazia o evangelho verdadeiro, dizendo assim: ele não é um apóstolo, esse homem aí, ele é um farsante, esse homem é um falastrão. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui nessa carta aos Gálatas, é a única carta, alguns estudiosos chegam nas suas pesquisas, dizem que é a carta mais antiga que o apóstolo Paulo escreveu. E nessa carta aqui é uma carta diferente, porque ele não chega saudando com alegria, ele não chega saudando os irmãos, dizendo: olha, amados de Deus, olha, vocês, os santos escolhidos para ser igreja. Vocês vão ver isso em outras cartas, mas aqui ele já chega se apresentando e ele tira o chicote, ele pega o seu cajado de pastor e ele começa a bater de cara, ele coloca o dedo na ferida de entrada. E por isso que nós vamos ver ele se apresentando no começo da carta. Ele começa escrevendo: Paulo, apóstolo. E a palavra apóstolo significa um mensageiro, alguém que tem uma mensagem. De uma forma mais abrangente que se encaixa aqui, o apóstolo significa enviado, alguém que é enviado para uma missão, e ele representa na mesma medida aquele que o enviou. Então o que Paulo está escrevendo aqui para aqueles irmãos, dizendo assim: eu sou Paulo e eu sou apóstolo, eu sou enviado de Deus, eu sou um representante, um embaixador de Cristo. Eu quero que vocês se lembrem disso. E é isso que eu recebi. Ele continua dizendo: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele continua e ele explica: eu sou um apóstolo, não porque eu quis ser um apóstolo, não porque algum homem me fez apóstolo, mas eu sou apóstolo porque essa é a vontade de Deus, porque eu fui chamado por Deus, porque Deus assim quis. E nós que conhecemos a história, vamos ver isso claramente lá no livro de Atos, quando Saulo, aquele perseguidor, vai ser transformado então em Paulo. Ali acontece a sua conversão. Aquele que era o perseguidor, nós sabemos que passa a ser perseguido. Aquele que levava cartas e queria matar os cristãos, prender aqueles que eram da igreja, agora ele se converte, começa a pregar palavras de vida eterna, começa a pregar o evangelho, começa a dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que ele teve um encontro. Ali nós vemos que ele teve um encontro em que ele não esperava, em que ele não imaginava, algo sobrenatural. Então nos deixa claro que foi o próprio Deus que quis que ele fosse um apóstolo. E é o que ele está explicando para aqueles irmãos novamente, aqueles irmãos que já conheciam eles, dizendo: olha, se lembrem, eu sou um apóstolo, e eu não fui para Jerusalém, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi ninguém que olhou para mim e viu uma capacidade, muito pelo contrário. Eu jogava, como a gente diz no popular, eu jogava no outro time. Eu era inimigo de vocês, eu queria destruir esse negócio chamado igreja. Eu não queria ouvir falar desse nome de Jesus, mas Ele apareceu para mim. Ele me chamou. Ele me escolheu para ser um apóstolo. E desde então eu tenho sido. Aleluia. E essa experiência, esse encontro que o apóstolo Paulo tem com Cristo, é que dá a credencial dele como um apóstolo. Eu quero te dizer nessa noite que você não está aqui por homem nenhum.
Não pode estar aqui por homem nenhum. Você está aqui, você foi chamado para a salvação. Deus tem um amor tão profundo, tão especial, incondicional, sobrenatural, que a Bíblia diz que esse amor excede todo entendimento, e é por causa deste amor que você está aqui. Esse amor está na mensagem do Evangelho, e essa mensagem te alcançou. Mas eu quero deixar claro para você que não foi porque o teu colega de trabalho, da faculdade, da escola, o teu vizinho, o teu pai, tua mãe, algum parente, algum obreiro, alguém te convidou e você está aqui. Você não está aqui por parte de homens. Você está aqui porque há um Deus que te ama. Você está aqui porque Ele te escolheu. Ele usou alguém para falar do amor dele para você. Mas eu quero que você tenha essa convicção que Paulo começa aqui expressando nessa carta, dizendo: eu sou, ou seja, ele sabe da sua identidade, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe por que ele foi chamado. Paulo, apóstolo. Você está aqui, você é filho de Deus. Você está aqui, você foi chamado para essa salvação. E não foi por parte de homens. Foi pelo próprio Deus que te escolheu. Aleluia. E ele continua dizendo: todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai. Versículo 3 ele diz: graça a vós outros e paz. De repente alguns irmãos aqui assembleanos mais antigos, e vocês têm percebido, e eu conheço também os assembleanos faz alguns anos, e tem percebido, né, pastor? Olha, alguns irmãos sobem no altar, os obreiros não dão paz do Senhor. A Assembleia tem a marca da paz do Senhor. Ok, meus irmãos, a paz do Senhor, não tem problema. Só que biblicamente, e eu me prestei a fazer isso, e você pode fazer na sua casa. Você pega todas as saudações de Paulo nas suas cartas, ele vai sempre saudar graça e paz. Por quê? Porque a paz, ela não se estabelece sozinha, ela precisa da graça. Sem graça não tem paz. Essa paz, a paz sozinha é a paz que o mundo dá. Agora a paz de Cristo, ela vem antes com a graça. E ele então faz a saudação, e ele sempre faz essa saudação, irmãos. Você pode ler em Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, você vai ver. Está escrito ali: graça a vós outros e paz. Por quê? Porque isto é a essência do Evangelho. Paulo, ele sempre quer lembrar as igrejas, aos irmãos, que a graça, primeiro é pela graça, depois vem o resto. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. O que é essa graça aqui? Essa graça aqui vem de um termo chamado charis, que significa favor imerecido, dádiva, dom, presente, algo que eu recebo e eu não mereço. De uma forma mais abrangente, graça é tudo aquilo que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo. É graça. Salvação é graça. Perdão é graça. Justificação é graça. Santificação é graça. Glorificação é graça. Ser arrebatado é graça. Receber a vida eterna é graça. E morar no céu eternamente na presença do Senhor é graça.
Estar sentado aqui nessa noite é graça. Estar no altar pregando, muito mais abundante graça. Por quê? Porque nós não merecemos. Isso é algo comum, mas é algo que está latente, vibrante em nós, irmãos. Porque às vezes nós queremos exigir coisas de Deus e queremos que Deus nos coloque em alguns lugares pelo nosso mérito. Ah, porque eu fiz isso, isso e isso na obra, então eu mereço estar naquele lugar. Ah, porque eu faço isso, isso e isso, eu tenho essa e essa prática, então eu mereço estar numa situação diferente. Mas precisamos entender e conhecer a graça de Deus. E é pela graça de Deus que nós somos salvos, Paulo vai escrever. Pela graça sois salvos. Não é de nós. A carta aos Gálatas, junto com a carta aos Romanos, ela é um conteúdo maravilhoso que vai nos falar sobre isso, sobre a graça de Deus, que a salvação é pela graça, que é a nossa justificação, que nós somos declarados justos diante de Deus, não pelas nossas próprias obras, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus fez por nós, em Cristo. Porque pense comigo pela lógica, se a salvação fosse pelas nossas boas obras, Cristo não precisaria ter vindo. Cada um fazia o seu melhor, e aí Deus, depois da morte, escolheu e ia arrebatar quem fosse o bonzinho, quem fosse o Joãozinho do passo certo, ia subir. Mas não, a nossa situação é tão terrível sem Cristo, que Deus falou assim: eu não vou poupar, como o apóstolo Paulo escreveu para os romanos, Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou. Por quê? Porque a nossa situação sem Cristo é terrível. Então não podemos nos enganar, irmãos. Vem a graça. Você está aqui nessa noite pela graça de Deus. Eu estou pregando aqui pela graça de Deus. Às vezes os irmãos chegam brincando comigo falando: pastor, o professor, olha, uma situação aqui só pela graça de Deus. Eu sempre digo: sempre é. Não é nessa situação que você percebeu, sempre é pela graça. Sempre é. A graça de Deus se manifestou. O próprio Jesus, ele é a personificação da graça. O próprio Jesus, ele é o dom, ele é o presente, a dádiva, representando essa graça que foi entregue por nós. Nós não merecíamos ter um Senhor e Salvador como Jesus, mas é a graça de Deus que o impulsionou, dizendo: eles não merecem, mas eu pela minha graça vou dar. Eles não merecem, mas eu pela minha graça vou enviar o meu filho. Eu vou dar o meu melhor. Pela graça. Primeiro é a graça e depois vem o que? A paz. O que é essa paz? Essa paz não é simplesmente a ausência de guerra. Ah, está tudo tranquilo na minha vida e estou em paz. Não, essa paz aqui, ela é o resultado da graça. A graça, ela é a fonte da salvação. Somos salvos pela graça. E quando somos salvos, o que vem? A Bíblia diz: vem sobre nós a justificação. E essa justificação nos traz o que? Paz. Coloca ali para mim Romanos capítulo 5, versículo 1, por favor. É o que diz. Aleluia. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vem a justificação pela fé. A graça de Deus se manifesta.
Nós cremos no Evangelho, nós cremos no Senhor Jesus, isso nos justifica. Nós cremos não em nós, mas no mérito dEle, na sua cruz, não no nosso sacrifício, mas no sacrifício dEle. Não na nossa justiça, mas na justiça dEle. Então aquela alma que está atribulada, aquela alma que está angustiada, aquela alma que está cheia de culpa pelo poder do pecado que está ali sobre ela, ela fica em paz. Por quê? Paulo vai dizer uma outra expressão, porque nós fomos reconciliados, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos longe de Deus, mas fomos justificados, e isso nos traz paz. O que é paz? É uma restauração. Essa paz aqui é um estado de restauração, de uma comunhão que havia sido perdida, que foi restaurada por meio de Cristo. Por isso que ele escreve sempre: graça a vós outros e paz. Amém? Você entendeu agora porque nós fazemos a saudação graça e paz? Porque só a paz não funciona, precisamos da graça. Através da graça vem como resultado a paz. A graça é a fonte, a graça é a raiz. A paz, o que é? Ela é o fruto, é o resultado da graça. Sem a graça de Deus não existiria paz. Mas porque temos a graça de Deus, porque a graça de Deus foi revelada, foi manifestada, temos paz. O que é essa paz? É estar num relacionamento com Deus, sabendo que esse Deus te perdoa, sabendo que você se arrepende de uma forma sincera e esse Deus te perdoa, sabendo que eu sou falho pecador, mas Deus manifesta a sua graça, graça sobre graça, e a cada manhã Ele renova a sua misericórdia, e aí eu peço perdão, eu me aperfeiçoo na santidade de Deus. Eu me converto um pouquinho mais hoje, me converto um pouquinho mais amanhã. Deus vai moldando meu coração, moldando meu caráter, e isso traz o quê? Paz. Porque você sabe que há um Deus que te perdoa, que você sabe que há um Deus que, se te deixasse pelos seus próprios erros, você estaria condenado, mas porque Ele te amou, porque Ele manifestou graça, porque Ele te justificou, agora você tem paz. Que você possa receber dessa graça nessa noite, que você possa receber dessa paz. Aleluia. Após dizer isso, graça e paz, Paulo continua escrevendo no versículo 4 do capítulo 1 de Gálatas: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele diz o motivo. Qual foi o motivo de Deus enviar seu Filho? Qual foi o motivo de Deus derramar essa graça, trazer essa paz? Qual foi o motivo? Qual foi a forma? E ele vai dizer: o qual se entregou. Está falando aqui de Jesus, o Senhor Jesus, Jesus Cristo, né? E paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele se entregou. Ele não foi obrigado a vir. Deus não chegou assim: agora meu filho, eu preciso que você vá agora, e não aceito não como resposta. Não, Ele veio. Ele se entregou, Ele quis. Ele mesmo diz lá no Evangelho de João para os seus discípulos: a minha vida ninguém arrebata das minhas mãos, ninguém tira de mim, eu espontaneamente dou, de forma voluntária eu entrego. Eu vou entregar. Eu vou entregar minha vida para a morte. Porque Paulo explica: pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados. Foi os nossos pecados a causa, a razão que fez com que Jesus fosse entregue. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas não entendem isso. Vai ver o filme lá, A Paixão de Cristo, vai ver um filme sobre Jesus e olha Jesus morrendo, dizendo: ai, que coitadinho de Jesus.
Meu Deus, que coisa horrível, olha ali, coitadinho de Jesus, meu Deus, que coisa... Coitadinho de nós, se ele não tivesse feito. Tem que entender, coitado, olha ali, ele está passando aquilo pelos meus pecados. Esse é o entendimento do Evangelho. Ele está ali porque ele é o justo, está pagando pelos injustos. Ele está ali porque a maldição está sobre ele, porque aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Está ali o justo pelos injustos. Aquele único inocente levando toda a culpa, para os culpados possam em Cristo ser inocentes, para que os injustos possam ter então a sua justiça. Então ele morre a nossa morte e nos concede a sua vida. Aleluia. Ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quando a gente vem para o Evangelho, irmãos, a gente começa a se converter nos primeiros meses, muitas pessoas fazem essas perguntas, porque a gente vem, né? A gente começa a fazer aquele paralelo: meu Deus, olha o que eu era, e eu estou na igreja agora. Olha o que eu fiz. Quantos pecados, minha vida, meu passado é uma multidão de pecados, de mentira, de engano, de trapaça, de tanta coisa horrível. O que Deus viu em mim? Quando não entendemos isso, o que Deus viu em mim? Por que Ele me escolheu? O que Deus viu em mim? E a Bíblia nos responde o que Deus viu em nós. Deus viu em nós o que? Uma vida cheia de pecado. Deus não viu que você é o mais simpático da turma, o mais legal daquela casa, daquela família. Deus não viu que você é o mais capacitado, é o mais inteligente, é o que tem resposta para tudo. Então Deus viu isso e me escolheu. Eu sou o mais bonito lá da minha família, então por isso que Deus me escolheu. O meu Evangelho chegou a mim porque não tinha outra forma. O que Ele viu? Nada disso. O que Ele viu em nós, irmãos? Uma vida cheia de pecados. O que Ele viu em nós? Miseráveis pecadores que não sabem fazer outra coisa a não ser pecar e transgredir e ofender a santidade dele. E por quantos anos nós fizemos isso? Então você já tem a resposta. O que Deus viu em mim? Será que eu sou uma pessoa especial? Tem uns louvores que dizem que você é especial, né? Meu Deus, eu não quero ter uns especiais aí nesse mundo que nem eu. Deus não viu nada de especial. Deus viu uma alma perdida, condenada, que estava indo para o inferno, sem conhecer o amor dele. É forte, né? Mas é o que a Bíblia nos ensina, é o que a minha Bíblia diz. Deus viu que transgressores, pecadores, maldizentes, ladrões, assassinos, pessoas que faziam mal para o seu próximo, pessoas que faziam mal para si mesmo. Deus nos viu e pensou: eu tenho um plano. É isso que nós somos, irmãos. Sem o Evangelho nós estamos perdidos. Sem o Evangelho nós estamos perdidos. Ele aqui continua dizendo: porque para nos desarraigar deste mundo perverso. Deus está nos tirando desse mundo perverso. Deus está nos tirando desse mundo que está longe dele. E meus irmãos, eu não estou enganado. Você pode pensar assim, alguém pode pensar: poxa, essa mensagem aí lá na Praça Central, essa mensagem aí lá no viaduto. Mas aqui é a carta de Paulo para uma igreja. Ele está falando com crentes aqui. Aquele bem conhecido, esse que estou à porta e bato, não é lá, Paulo não estava numa praça de Atenas, não estava lá no palácio de Roma, não. Ele enviou uma carta para uma igreja dizendo: esse que estou à porta e bato.
Jesus mandou João escrever: eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Era uma igreja sem Cristo. Ele estava do lado de fora. E aí Paulo, ele começa, irmãos, a confrontar aqueles crentes. Ele não faz uma saudação, meus amados, ou olha, tenho visto o progresso da fé de vocês, olha o amor que vocês têm tido uns com os outros. Não, nada disso. Ele vai direto, ele coloca o dedo na ferida. Ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eles estavam saindo do evangelho, irmãos. Era uma igreja, aqui como a nós, uma igreja, um local, e eles estavam saindo do evangelho. E Paulo, ele se admira de uma forma negativa, dizendo: olha, eu estou admirado, porque foi tão depressa. Eu virei os pés daí e vocês já se perverteram. Eu virei os pés daí e chegou uma outra mensagem e vocês gostaram. E vocês disseram: é de Deus, Deus está nesse negócio. E o coração do apóstolo Paulo quer explodir pela boca. E ele escreve essa carta, quem sabe chorando, pensando: mas o Jesus que eu preguei lá, e a graça, e a paz de Deus, e o perdão dos pecados que eu expliquei para eles lá, nas reuniões, nos cultos que eu fiz com eles, eles já esqueceram, já estão abandonando tudo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E ele diz: o qual não é outro, porque não existe outro. E ele fala no tempo presente, é uma coisa que está acontecendo. Ele está escrevendo essa carta e o negócio está acontecendo. Eles estão recebendo um outro evangelho, o evangelho mais light, mais suave, mais bacana, mais legalzinho, um evangelho que, olha, esse evangelho se adapta a mim perfeitamente, esse é. Mas esse é o teu evangelho, não o evangelho da graça. Ele falou: vocês estão saindo, passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E ele diz: o qual não é outro, senão aqui alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui, meus irmãos, trazendo um contexto, o que estava acontecendo? Paulo, ele sempre foi perseguido pelos judeus, chamados judaizantes. E esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles não tinham um entendimento que Cristo era suficiente. Eles queriam sempre colocar mais coisas, rituais do judaísmo, a forma de se alimentar dos judeus: não pode comer isso, não pode comer aquilo, olha, você tem que cumprir a lei de Moisés. Então a salvação em Cristo, pela graça, não era suficiente. Eles queriam agregar mais coisa, eles queriam colocar uns ingredientes a mais no evangelho, dizendo que os homens tinham que se circuncidar, assim como Deus na lei mandava todo macho se circuncidar, que eles tinham que se abster de algumas comidas, que eles tinham que seguir alguns rituais do judaísmo. E quando Paulo sabe que aquela igreja, ela está virando para o judaísmo de novo, que aquela igreja não tinha entendido que eles estavam agora numa nova aliança, e essa aliança agora é pelo sangue de Jesus, é em Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Cordeiro. Ele escreve essa carta dizendo: eu estou admirado com vocês. Como é que qualquer um pode chegar e falar alguma coisa e vocês aceitarem? Como que vocês podem engolir qualquer coisa? E hoje nós vemos isso, e no decorrer da história da igreja nós vemos isso,
doutrinas estranhas, falsos mestres, falsos ensinos que se levantam, modinhas, ventos de doutrina que vêm, que vão. Os mais antigos aqui vão lembrar para você, fique sabendo, tinha um tempo, não sei se tu pegou esse tempo, Felipe. Não, Felipe é desde sempre, né? Tinha um tempo que os músicos tocavam de costa, porque alguém disse, vocês tocam é para Deus, não para o povo, então tem que tocar de costa. Aí tu ia em algumas igrejas, eles tocavam de costa. Porque é para Deus, não é para vocês. Mas modinha, uns ventinhos que passam, fora, o tempo não permite. Se for falar da teologia da prosperidade, se for falar aqui da teologia do coach agora, que você tem o potencial, que você é o melhor, que há um gigante adormecido dentro de você, e se você, esse gigante vai sair, abre essa jaula agora, e tem um animal feroz aí, que pode tudo. E a teologia da prosperidade que diz que se você está doente, que se você está sem dinheiro, porque você não é fiel a Deus, enfim, tantas coisas. Mas aqui Paulo estava dizendo agora, vocês estão voltando para viver como os irmãos viviam lá no Antigo Testamento. E tem umas igrejas aí hoje que usam, né, umas coisinhas assim, fazem uns negócios, dizendo, tem que ter isso, porque Jesus não é mais suficiente. O Evangelho não é mais suficiente. Paulo chama isso que eles estão pervertendo o Evangelho de Cristo. Estão pervertendo o Evangelho. Cuidado que você ouve. Existe por aí um Evangelho sem Jesus. Existe por aí um Evangelho sem cruz. Existe mensagem que nós ouvimos hoje e a gente não ouve uma vez o nome Jesus na mensagem. Cuidado. Você recebeu aqui, nós pregamos o Evangelho de Cristo. Aqui nós pregamos que Jesus Cristo é suficiente. Por quê? Porque é isso que a Bíblia ensina. Porque antes de entregar sua vida ele disse, está consumado, ou seja, acabou, não precisa fazer mais nada. Com respeito à salvação da humanidade, não precisa fazer mais nada. Eu fui impecável, o meu sacrifício é perfeito e eficaz, o meu sangue é puro, inocente, está consumado, não precisa mais nada. Mas como nós somos fascinados, irmãos, por coisinhas, por uma coisa diferente, nós somos fascinados. Porque tem que ser assim então, porque senão só Jesus não está bom, só a cruz do Calvário não é suficiente. Mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho são as boas novas de salvação. O Evangelho não é que Deus me dá tudo o que eu quero. O Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é uma simples religião. Porque as religiões elas ensinam o que eu tenho que fazer para que o sagrado, a divindade me aceite. É isso que a filosofia ela diz, você tem que viver assim e segue esses conselhos, segue essas regras, então você será aceito pela divindade. Agora o Evangelho é ao contrário. O Evangelho ele não fala o que eu fiz, o Evangelho fala o que Deus fez. O que Deus fez por nós, o que Deus fez em Cristo por nós. O Evangelho é diferente, irmãos. Nos filmes vocês veem aí, o herói ele está vivo e o vilão está morto. No Evangelho o herói ele morre no final, e os vilões aqui, eles ficam vivos. O Evangelho é diferente. O Evangelho é radical. Há uma frase de Rodolfo Abrantes que eu gosto muito. Diz assim, o Evangelho é radical? É claro que é radical. O que tem mais radical por morrer por um monte de gente que não presta? O Evangelho é radical, Jesus foi radical. Eu vou morrer por vocês. Não acredito em ti, não interessa. Eu vou morrer por ti. Não interessa, eu vou morrer, eu te amo e acabou. Você crê ou não crê? É uma decisão sua. Aleluia. Cuidado com a perversão, com a distorção do Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação. Sabe o que é o Evangelho?
Foi aquele anjo que aparece para os pastores lá antes do nascimento de Cristo. Aqueles pastores estão no campo, e o anjo aparece e ele diz: eis que vos trago boa nova, que será de alegria para todo o povo. É que nesta noite, na cidade de Davi, nasceu o Cristo, que é o Senhor. A boa nova de grande alegria. Mas nós somos fascinados por um acessório a mais. Nós queremos Jesus e um acessório, Jesus e uma purpurininha, Jesus e um confetezinho, Jesus. Mas Jesus é o suficiente. Ele foi o sacrifício perfeito, perfeito e eficaz. E isso, irmãos, é tão forte, é tão poderoso, que o apóstolo Paulo ele segue dizendo assim, escrevendo: mas ainda que nós, versículo 8, eu gosto demais do apóstolo Paulo. Ele diz: ainda que nós, está falando ele e os companheiros dele, um apóstolo ali mais a sua liderança, dizendo assim: ó, olha, se daqui a um mês a gente voltar aqui e pregar diferente, nos chamem de malditos, seja anátema. Ele diz: ainda que eu venha aqui de novo e pregue diferente do que eu preguei até agora, me chama de maldito, lança a maldição de Deus sobre mim. Ele continua escrevendo dizendo: ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Ele falou: se aparecer um anjo no meio de vocês, e ele falar que não precisa da graça de Deus, não precisa de Jesus para a salvação, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, que você tem que peregrinar até tal cidade, que você tem que fazer tal coisa, que você tem que subir uma escada de joelho, que você tem que pegar uma imagem de escultura e adorar. Se vir um evangelho diferente, que só Cristo não é suficiente, seja anátema. Se aparecer um anjo, repreende que é um demônio disfarçado, pode repreender. Ele coloca sobre si a maldição de Deus. Anátema é maldição, é alguém que recebe a maldição de Deus para viver em ruína e destruição. Isso é anátema. Ele falou: me chamem de maldito. E aqueles que pregam um falso evangelho não sabem que a maldição de Deus está sobre eles, que eles estão distorcendo a coisa mais preciosa que existe, que é o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o evangelho? É Deus dar tudo que eu quero? Não, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o evangelho. E com isso Paulo está nos ensinando aqui, dizendo que ele falou: se nós mesmos pegar um evangelho diferente, seja anátema a maldição. Se aparecer um anjo agora e pregar uma mensagem diferente, porque o céu não vai mandar outra mensagem, Deus não vai mandar outra mensagem. Deus não tem outro filho, Deus só tem o seu único filho, unigênito. O que ele está nos ensinando aqui? Que a mensagem ela é soberana. Não importa se é Paulo, se é Pedro, se é Felipe, se é Paulo, se é Marco, se é Diego, se é Ivonir, se é qualquer outro irmão aqui que prega o evangelho verdadeiro, a mensagem é poderosa. A mensagem não é poderosa por causa de quem está pregando, a mensagem ela é poderosa pelo que o seu conteúdo é poderoso, porque a sua essência é poderosa. Mas muitos são enganados pela aparência, porque o cara está arrumado bem, está bem arrumado, está com o cabelo arrumadinho, fala um português todo rebuscado, aí acha: olha que evangelho bonito, mas não tem conteúdo. Abre a Bíblia, lê o texto e ele navega para qualquer mar, voa para qualquer céu, pega um avião, mas o texto não explica o texto, não aplica o texto. Evangelho é palavra, e essa palavra é poderosa, meus irmãos.
Por isso nós estamos aqui nessa noite. Por isso você que está nos visitando, tem nos visitado, está aqui, porque este Evangelho, o Evangelho verdadeiro, ele é poderoso, ele transforma, ele muda vidas, ele traz vida. Ele nos ensina que a mensagem é maior que o mensageiro, que a pregação ela é maior que o pregador. Por isso, foca na mensagem. Foca na mensagem. Não se o pregador fala baixo, fala alto. Foca no conteúdo. Se ele corre, se ele sapateia, se ele dá um mortal, se ele dá golpe de Kung Fu. E a palavra. Terminou o culto, qual foi a mensagem? Os falsos mestres, eles ludibriavam o povo, traziam falsas ilusões, falavam bonito. Como os de hoje continuam, estão por aí. E ele continua dizendo: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. O evangelho, meus irmãos, ele fala de um Deus de amor. O Evangelho fala de um Deus que derramou sua graça e continua derramando a sua graça dia após dia. O Evangelho nos fala da salvação. O Evangelho nos fala da obra linda. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo, é sua pessoa, é sua obra. O Evangelho, ele começa a te mudar aqui dentro. Você vem para o Evangelho e Deus ele quer mudar aqui. Jesus mesmo ensinou isso, ele falou: olha, quando ouvirem, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está lá, o reino de Deus está acolá. Não vos enganeis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque a salvação acontece aqui. Não é minha gravata, minha roupa, o meu sapato. A salvação começa aqui dentro, é no interior. É com o coração que está sendo purificado, é por uma alma que está sendo lavada no sangue de Jesus, é por uma pessoa que entendeu o amor tão grande desse Deus, está recebendo o perdão de Deus, que está se arrependendo dos seus pecados. Esse é o Evangelho. É a boa notícia que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Por que Paulo ele pregava tanto isso? Porque ele entendeu isso, ele viveu essa experiência. Porque ele entendia: eu não fiz nada, foi Deus que fez tudo. Entenda isso, na salvação toda iniciativa é de Deus. É Ele que nos amou, é Ele que tem o seu Filho como Senhor e Salvador, foi Ele que derramou graça, é Ele que tem perdão, a iniciativa é de Deus. E depois que nós somos salvos, aí sim Deus diz que nós temos boas obras para realizar. Então nós somos salvos para boas obras, não salvos pelas boas obras, salvos para as boas obras. Porque depois que eu sou salvo, eu entendo esse amor tão grande, essa graça, essa misericórdia, eu quero fazer algo. E aí o Espírito Santo vem e te enche, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar dons, Ele vai te dar um ministério, Ele vai te conduzir. Mas nós nunca podemos perder essa essência, a essência do Evangelho. Você está aqui nessa noite porque Deus primeiro, e vou repetir, como prioridade, Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar a tua alma. Amém, queridos? Que você guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.
Cuidado, esteja com os olhos abertos, com o ouvido atento, cuidado. Só aceita o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que diz aquilo que Cristo fez por nós, não um Evangelho que coloca um monte de regras que são tradições humanas. O Evangelho que fala que nós temos que rasgar o nosso coração, não as nossas vestes. O Evangelho que diz que o mais importante de tudo é você ser nova criatura, é você nascer de novo para que você possa ver o reino de Deus. Este é o Evangelho, ele é simples, ele é puro, mas ele é poderoso em nome de Jesus. Amém.